pessoal, esse é o canal Estante Branca. Por aqui nós falamos sobre livros e espiritualidade, então sejam muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um livro que eu acabei de ler. Eu terminei a leitura dele ontem e eu estou apaixonada por esse livro. É um livro daqueles que conversa com a nossa alma, nos leva a reflexões, nos leva a fazer uma análise de nós mesmos. Eu posso dizer que esse livro me trouxe muitos ensinamentos, me fez pensar em muitas coisas. É um livro que eu acho que é para ser lido, relido, estudado, porque é como ter uma conversa consigo mesma, mas com algumas informações que nos ajudam a chegar a várias conclusões. É esse livro aqui. Amorosidade, a cura da ferida do abandono. Ele foi psicografado por Vanderlei Oliveira e é de autoria espiritual de Hermance Dufaux. Esse livro foi editado pela editora Dufaux e ele faz parte de uma série chamada Série Autoconhecimento, que é justamente a proposta desse livro. É um livro de autoconhecimento, porque nos propõe várias reflexões, nos possibilita olhar para nós mesmos, olhar para dentro de nós, analisar questões a nosso respeito e chegar a várias conclusões. Então, eu gosto muito desse tipo de livro, livros que nos trazem informações e nos possibilitam fazer uma análise das nossas emoções sob a ótica espiritual. Eu gosto bastante desse tipo de livro, eu acho que ajuda demais o nosso autoconhecimento. Então eu posso dizer que esse livro, ele me ajudou muito a chegar a muitas conclusões, né? E eu tô apaixonada por esse livro. Esse livro aqui, eu acho que ele veio para mim no momento certo e eu acho que vale a pena ser lido. Eu não vou fazer uma análise do livro porque o livro tem muito conteúdo. Então eu vou apresentar o livro para vocês, trazer algumas considerações. Esse livro aqui, ele foi editado. Deixa eu ver aqui, acho que ele tem uma ficha aqui no fundo. Ele é de 2023. É um livro recente até. Esse é um dos livros que eu trouxe da Bienal do Livro. Eu já tinha ouvido falar sobre ele e quando eu vi lá eu comprei porque eu realmente estava morrendo de vontade de ler e já comecei a ler. Então, qual é a proposta desse livro, né? Quando nós olhamos o título, Amorosidade, a cura da ferida do abandono, nos dá a impressão que o livro vai falar sobre questões relacionadas ao sentimento de abandono. E ele traz isso, mas ele fala sobre o autoabandono. Então, de acordo aqui com o que é passado no livro, nós, como espírito, carregamos feridas emocionais. E essas feridas emocionais, elas nos impedem de evoluir. Elas precisam ser curadas. E a raiz da maior parte dessas feridas que nós carregamos está no que é definido aqui como autoabandono. Ou seja, quando nós, como espíritos, abandonamos a nós mesmos. E isso nos impede de evoluir, isso nos traz uma série de emoções negativas, padrões de comportamento, padrões mentais que precisam ser curados. Só que para que algo seja curado, é necessário que nós possamos olhar para isso. E é isso que esse livro nos propôs. Eu vou ler aqui um pouquinho as informações para vocês, depois eu vou passar para os comentários. Então diz a sinopse. Portanto,
A chave da libertação está na construção de convivências ricas de amorosidade e sabedoria. Na frequência do amor a si, ao próximo e às leis naturais, o espírito recupera seu poder, sua estima é desenvolvida e sua paz íntima é restabelecida. A energia da amorosidade preenche o coração, alinha propósitos, confere uma sensação de que forças maiores e sublimes guiam nossos passos, fortalecendo a sensação de que tudo vale a pena e tem um sentido. Ainda que exista interesse pessoal na convivência, a frequência elevada do amor transcende a natureza das intenções e dos desejos. A busca da alma nesse estágio transforma-se em sublime e redentora escola de colaboração espontânea, empatia, lealdade e diversos outros comportamentos morais dignificadores. Aí ele traz uma anotação na orelha que eu achei interessante também, eu vou ler para vocês. Ao longo dos milênios, a rota do espírito está repleta de feridas nascidas da profunda teimosia em escolher e prestigiar as artimanhas do ego. O resultado desse trajeto ilusório ficou profundamente gravado na vida mental, determinando a verdadeira prisão vibratória construída pela frequência e teor das experiências vividas. Uma das mais conhecidas prisões emocionais na atualidade é a dor do abandono, a sensação do desamparo. Essa lesão na alma responde por larga soma de aflições em todos os continentes do mundo. Não há quem não esteja carente de ser protegido e acolhido, amado e incentivado nas lutas de cada dia. Então, para que a gente entenda o contexto, né, do livro, aqui no prefácio já nos é explicado que esse livro nos foi trazido pela autora espiritual como uma compilação, né, uma compilação reduzida. Então aqui no livro ela cita que traz, esse livro é um compêndio de 10% do conteúdo de um curso que existe no plano astral, que é oferecido para justamente tratar desse tema. Ela até cita aqui, ele foi idealizado em um hospital do plano astral, Hospital Esperança. E aí ela discorre, né, sobre como foi pensado, qual o foco, são informações muito interessantes. Então, o conteúdo desse livro, na verdade, é um conteúdo muito rico, justamente por isso, são informações que são trazidas diretamente do plano espiritual, de um programa de estudos, de um curso que existe do lado de lá. Então eu achei isso muito interessante. Logo aqui no começo, né, na introdução, né, cujo título é A Ferida Evolutiva do Abandono, o Desamor a Si Mesmo. Então aí ela discorre, né, sobre o que é o autoabandono e como isso afeta a nossa jornada evolutiva como espírito. Eu separei alguns trechinhos aqui para vocês. Logo no comecinho, aí ela já diz: as chagas evolutivas da alma são registros que o próprio espírito carrega como roteiro doloroso que impôs a si mesmo, em função de suas escolhas. Todo mal provocado ao próximo tem como efeito, dentro do próprio coração, uma lesão de infelizes proporções. Aí, mais pra frente, ela explica. Uma das mais conhecidas lesões emocionais na atualidade é a dor do abandono, a sensação de desamparo. Então aí, né, nós já podemos parar para analisar. A maior parte de nós sente em algum grau essa dor, né? A sensação de desamparo, às vezes a sensação de estar sozinha, de estar sozinho, de estar sozinho no mundo de alguma forma. É uma dor inerente ao espírito, quando nós temos essa dor emocional, que é a dor do autoabandono,
quando nós não olhamos para nós mesmos, não reconhecemos onde estão as nossas questões a ser trabalhadas, nós nos auto-abandonamos. Então eu achei isso muito interessante, porque faz sentido, realmente faz sentido. A partir do momento em que você não olha para as questões emocionais, para suas feridas emocionais, você não consegue melhorar, porque você não olha para o que precisa ser melhorado. Então o primeiro passo é justamente esse, é olhar para as questões que você tem. E essa é a etapa talvez a mais difícil, porque depois que você olha e que você enxerga algumas coisas que você precisa enxergar, você identifica em si mesmo, e todos nós podemos fazer isso, identificar em si mesmo quais são os seus padrões de comportamento, o que mais te causa dor, o que mais te causa infelicidade. Você começa a identificar que existem alguns padrões de comportamento, né, nesse contexto todo. E aí, identificando os padrões de comportamento, nós conseguimos nos identificar em perfis psicológicos e emocionais, sob a ótica espiritual, que é o que o livro nos traz. Então aqui ela mapeia várias emoções e nos traz o perfil psicológico, né, de quem tem aquele tipo de emoção. E aí ela vai analisando, né, esse tipo de emoção, ele é causado por esse determinado padrão, por essa determinada emoção. Então você consegue ir puxando como se fosse um novelo e você chega na causa daquilo. E aí quando você chega na causa, você olha e fala, faz todo sentido. Então é incrível, eu poderia ficar uma hora aqui falando sobre esse livro, mas é necessário ler porque um comentário que eu possa fazer aqui com vocês não vai cobrir o conteúdo que esse livro nos traz, né? Aí ela continua numa coisa que é muito interessante, né? Ela identifica 4 principais dores da alma que são provocadas pelo autoabandono, ou seja, o abandono de si mesmo como espírito. Então ela diz, são 4 as principais dores da alma provocadas pelo autoabandono: a carência, o medo, a solidão e a rejeição. Mais para frente ela esclarece que existem outras dores da alma que também levam a isso. Mas no estudo, né, que foi realizado para esse curso, essas são as 4 emoções, as 4 dores principais que geram, que são geradas pelo autoabandono, né? Aí ela diz aqui, verdadeiras cadeias emocionais resultantes do egoísmo frenético e milenar. A carência é a falta de si mesmo. Saudade de ser quem foi criado para ser. É a origem da mágoa com a vida. Então, se você sente a carência, na verdade, é uma falta de si mesmo, porque quem se sente completo consigo mesmo não sente carência. E aí, ao longo do livro, vai discorrendo sobre isso. O medo surge em função da falta do autoconhecimento. A angústia que brota da necessidade de se descobrir é a origem da ansiedade. Então, quando você não se conhece, quando você não tem autoconhecimento, você sente medo. Você sente medo porque você não conhece quais são as questões que você precisa trabalhar. É como se você andasse no escuro. E isso causa medo, causa apreensão, né? E o medo é a origem da ansiedade. A solidão é a desconexão com sua natureza interior, a compulsiva projeção para fora de si. É a origem da tristeza. Então, quando você sente solidão, na verdade, você está desconectado com a sua natureza interior. Você olha para fora, você está sempre olhando para fora, você não olha para dentro. Porque se você está conectado com a sua essência, com o seu eu superior, você não se sente só.
Então isso tudo faz muito sentido. A rejeição é a inaceitação da pessoa ser o que ela é, ser o que ela se tornou. A distância emocional do amor próprio é a origem da desconfiança tóxica. Então a rejeição é a inaceitação da pessoa, olhar para quem ela é. Ela não se aceita, né? E aí o sentimento de rejeição ele é externalizado nas relações, no dia a dia da pessoa. Então aqui é só um apanhado geral e ela vai trabalhando nisso ao longo dos capítulos. Aí, outra coisa muito interessante que eu separei aqui para vocês, porque isso tudo, esse estudo que esse livro traz, ele foi baseado em uma metodologia, né? Como eu mencionei, é um curso e você percebe que há uma metodologia. Então, o livro traz 2 gráficos. É pequenininho, então eu acho que vocês não vão conseguir ver. Mas no gráfico 1, ela traz a aura do amor a si mesmo. Quanto mais alto o abandono, menos amorosidade. Então aí ela coloca a ferida do abandono. Olha o gráfico aqui. Não sei se dá para enxergar. Então, existe a ferida do abandono, que é a causa, né? E aí isso gera as 4 dores, né? Medo, carência, rejeição e solidão. Cada uma dessas 4 dores, né? O medo é o desconhecimento de si mesmo, a carência é a falta de si mesmo, a rejeição é a inaceitação de si mesmo e a solidão é a desconexão consigo mesmo, ou seja, está tudo centrado no eu, está tudo centrado em nós. E aí cada uma dessas feridas, né, desses sentimentos geram outros. Por exemplo, o medo, ele gera insegurança, ele gera ansiedade, ele gera incapacitação. A carência gera dependência, mágoa e idealização. A rejeição gera desconfiança e inveja. E a solidão gera amargura, baixa imunidade e tristeza. E aí cada um desses subsentimentos geram outros sentimentos. Então assim, uma coisa vai puxando a outra e não tem fim. Então, enquanto não essas quatro feridas não forem curadas, os outros sentimentos, que na verdade são efeitos colaterais, não deixam de existir, a gente não deixa de sentir. E o gráfico 2 fala da amorosidade, né, que é a cura da ferida do abandono. E aí nós temos o contrário. Né, vou mostrar aqui para vocês, não sei se dá para ver. E aí nós temos o contrário, que é o ideal de se sentir, né? Depois de tudo curado, é isso que nós começamos a sentir. Não precisa estar tudo curado. Nós podemos ir curando aos poucos e já sentirmos a melhora, né, na nossa vida. Então aí nós temos o autoconhecimento, que é o enfrentamento, a autoconquista, que é o incentivo, autoconfiança, que é a aceitação, e o autopertencimento, que é o acolhimento de si mesmo. E aí nós temos os vários sentimentos decorrentes disso. O livro fala também bastante sobre amorosidade, né? Então, num primeiro momento, quando nós vemos o título do livro, né, quando nós pensamos em amorosidade, normalmente nos vem a amorosidade, ser amoroso, ser amável, são esses os adjetivos que nós costumamos fazer relação. Mas, na verdade, a amorosidade, dentro do contexto da metodologia que é tratada aqui nesse livro, ela nada mais é do que a aplicação prática do amor. O amor, ele precisa ser sentido. Ele é um sentimento que você precisa sentir. Mas você precisa aplicar isso, que é a amorosidade. Então, é a aplicação do amor no dia a dia, nas relações, nos sentimentos. Então, isso é a amorosidade.
né, que é tratada no livro. E é a amorosidade, ou seja, a aplicação do amor que vai curar as feridas do abandono. É incrível, gente, vocês precisam ler, porque lendo é uma análise, é uma análise psicológica completa das emoções humanas. Eu separei aqui, para citar para vocês, no final do livro, o livro é dividido em duas partes, e aí no final tem uma entrevista com o autor espiritual, Irmã Cidufo. E aí são feitas várias perguntas para ela e ela responde. Então uma das perguntas é essa: a amorosidade foi apresentada como a cura das nossas dores do abandono. Pode explicar? Aí é o que ela responde. A amorosidade é a melhor expressão que define, no vocabulário humano, a aplicação do amor apregoado por Jesus. O egoísmo, em verdade, apenas encobriu grandes valores e virtudes que deveriam ser colocados em favor do bem comum. É o altruísmo no que ele tem de mais verdadeiro, e pessoas altruístas não se sentem abandonadas, ao contrário, sentem-se completas. A amorosidade é a conduta consciente de tomar posse da nossa força espiritual, da luz divina que há em nós. Aí, pergunta seguinte: em termos de comportamento, como definir amorosidade? É a conduta que emana de quem já começou a desenvolver o alto amor. Ou seja, nós só conseguimos desenvolver o amor e a amorosidade, que é a aplicação prática do amor, quando nós conseguimos praticar o alto amor. Ou seja, o primeiro passo é nós conseguirmos nos amar. Parece fácil, mas não é. Não é, é difícil. É difícil porque tem uma série de emoções atreladas, tem uma série de dores emocionais, feridas emocionais, sentimentos. Nós somos um caldeirão fervendo. Então nós precisamos curar muitas coisas até conseguir nos amarmos. Mas é um exercício que nós precisamos praticar todos os dias, porque se nós não praticarmos o auto-amor, nós não conseguimos vibrar na amorosidade. Tem um trecho aqui do livro que ela também nos diz que a amorosidade é uma frequência. Então, para evoluir espiritualmente, nós precisamos atingir essa frequência, que é a frequência da amorosidade. A amorosidade está muito relacionada ao conceito de evolução espiritual. Tem até um outro trechinho que ela diz alguma coisa a respeito disso. Acho que eu não anotei aqui. Mas ela responde justamente isso, né? Que a amorosidade é um requisito para a evolução espiritual. Então, né, continuando. Em termos de comportamento, como definir amorosidade? É a conduta que emana de quem já começou a desenvolver o auto-amor. Oferecendo bons tratos a si, o espírito imortal libera uma fonte de energia sublimes e intensas que vão estabelecer serenidade em sua mente e brandura nos sentimentos. Esse estado emocional espalha em torno dos passos a leveza, o magnetismo da bondade, o gesto amável, a voz que alivia, a gentileza espontânea e a cordialidade pacificadora. Seu portador exala amorosidade, assim como uma flor que nasceu para espalhar seu perfume e embelezar a vida. Tem um outro trecho que eu acho muito interessante aqui, que nos faz refletir, né? Porque às vezes nós temos a falsa ideia de que o conhecimento por si só ele traz evolução espiritual. E isso não é verdade. Sem o conhecimento, nós não conseguimos ter evolução espiritual. Mas só com o conhecimento racional, nós também não conseguimos. Então, achei muito interessante essa colocação aqui da autora. Então, é feita uma pergunta a ela. E como situar o conhecimento da realidade espiritual com o traço de evolução?
A soberba intelectual em quaisquer grupamentos humanos tem feito enorme mal aos relacionamentos. O conhecimento e a informação são ferramentas de avanço e não traços de personalidade depurada. Ou seja, o conhecimento e a informação são ferramentas para a nossa evolução espiritual. São ferramentas essenciais, mas só isso não basta. Saber é fundamental. Educar é curativo. Saber é encontrar respostas. Educar é usá-las para melhorar a nossa vida e dos demais. Saber é achar um mapa. Educar é trilhar o caminho indicado pelo mapa. Saber é esclarecimento. Educar é colocá-lo em prática para evoluir. Trazer o conhecimento espiritual do cérebro até o coração é o desafio para a implantação de uma era de amorosidade na humanidade. Eu achei isso aqui incrível, porque define tudo, né? Normalmente, quando nós começamos o processo de despertar espiritual, nós vamos muito atrás de conhecimento e informação. E isso é absolutamente essencial. Sem isso, nós não saímos muito do lugar. Nós precisamos. Mas o grande problema é que muitas pessoas param nisso, achando que a evolução ela pode ser atingida dessa maneira, de uma maneira racional, intelectual. Na verdade, não. Na verdade, é necessário dar um passo além, né? Rumo à amorosidade, que é a proposta aqui desse livro. Então, eu fiz muitas marcações, eu gastei uma cartela inteira de post-it só fazendo marcações aqui nesse livro. Esse livro traz todo um mapeamento das emoções, análises, ele traz exercícios práticos, exemplos, né? Então, tudo isso é permeado no campo do relacionamento, e aí é o relacionamento como um todo, o relacionamento humano, né? Então, é fantástico. Olha, eu recomendo a leitura desse livro. Esse livro entrou assim para o meu hall dos preferidos da vida, porque eu fiz eu tive várias explosões mentais lendo esse livro, porque você começa a fazer sua autoanálise quando você lê um livro desse tipo. E você vai chegando a conclusões incríveis sobre si mesmo. Você vai identificando, nossa, eu tenho esse padrão de comportamento, por que isso? Essa emoção aqui que causa, não, realmente, isso aqui... Nossa, gente, leiam esse livro é incrível. Então é isso, pessoal, essa é a dica que eu gostaria de deixar com vocês. A leitura desse tipo de livro nos ajuda muito, porque nos leva para o lado das emoções, da análise das emoções, nos leva à possibilidade de entender melhor e com isso nos autoanalisarmos e curar as nossas feridas, porque sem isso nós não conseguimos evoluir. Nós não conseguimos chegar na vibração da amorosidade. Então é isso, pessoal. Se você acha que esse vídeo trouxe alguma coisa, agregou ao seu conhecimento, te fez refletir sobre algo, peço que deixe o like, faz um comentário aqui embaixo pra gente, isso ajuda no engajamento do vídeo, para que ele possa atingir um número maior de pessoas. Então é isso, pessoal, até a próxima e tchau!